Fala lenda, a pergunta do dia é a seguinte: você já imaginou as consequências de um regex mal implementado, mal otimizado? Se você já deve ter ouvido falar no que significam expressões regulares, os famosos regex, regular expression. Mas você já parou para pensar que um regex mal implementado e mal otimizado, ele pode acabar com o teu site e inclusive com a internet inteira? Pois é, foi isso que aconteceu em 2019 na nossa querida Cloudflare. Claro que não foi a internet inteira 100%, mas tem muito tráfego de rede que está dentro da Cloudflare e a Cloudflare ficou fora do ar. Não foi por tanto tempo assim, mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer do vídeo. Para você que não sabe, a Cloudflare é uma plataforma que combina CDN, segurança e performance. Eles têm toda essa vertente e por conta dela muitos sites ficam muito mais performáticos, mais estáveis e mais seguros, né? Eles têm alguns tipos de estrutura onde você não precisa se preocupar com a infra especificamente, mas eles conseguem jogar várias camadas de segurança para distribuir o seu site. Então eles utilizam proxy reverso, fica bem mais complicado de você tentar fazer ataques de DDoS e coisas parecidas. Hoje o vídeo não é sobre a Cloudflare. Hoje o vídeo é sobre um conceito de segurança que pode ser feito utilizando o regex, chamado de RDoS, o Regular Expression Denial of Service. É uma variação de DDoS, só que utilizando um regex para impedir aquele serviço de ser distribuído para o usuário final. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o regex em si. E, claro, existem livros inteiros dedicados a falar só sobre regex e como você pode estruturar padrões, enfim, tem vários princípios por trás. Mas vamos entrar aqui na implementação mais básica do regex, que é só uma validação de string, certo? Para fazer substituição também, encontrar padrões específicos. Aqui, por exemplo, a gente tem essa expressão, que é uma expressão meio esquisita, mas a partir dela a gente consegue fazer uma validação de e-mail. Eu tenho aqui esse match information aqui do lado. Your regular expression does not match the subject string, né? Então, o seu objeto, né, o que você tentou passar para ser validado por aquele regex, não está dentro dos padrões que a expressão determina. Porque eu estou validando e-mail. Ele tem até uma explicação do porquê. No momento em que eu colocar aqui @teste.com, perceba que ele consegue entender que, opa, eu consegui validar que aquela string é um e-mail. Por quê? Porque é uma magia? Não, porque ele valida caracteres com base em um determinado padrão. E aí, quando você determina isso dentro de uma regex, você consegue encontrar o padrão. Então, vamos entrar aqui no conceito de RDoS. Esse aqui é um artigo do Snyk, que é um produto voltado para a parte de segurança e monitoramento do seu código. Esse vídeo não é patrocinado, mas Snyk quiser patrocinar, tamo aí. E aqui ele basicamente explica o que é um regex e o que é um RDoS, como isso funciona. Os regex eles são extremamente poderosos, mas eles não são tão simples e tão fáceis de você escrever, porque você precisa conhecer os padrões. Alguns desses padrões, se você não tiver um conhecimento pleno, podem ser perigosos. Os desenvolvedores usam o regex para diversos propósitos, incluindo aplicações web e validação de input. Então, ele tem até aqui uma validação de e-mail, um pouco diferente da que eu implementei, é que ele valida alguns outros aspectos. Dá para fazer validação de URL, dá para fazer validação de data, dá para fazer validação de uma série de coisas, porque o regex ele serve justamente para isso. Então, ele fala aqui que as coisas podem ficar complexas muito rápido. Não é todo desenvolvedor que sabe dos reais problemas de você ter um regex mal estruturado, inclusive comprometendo a sua aplicação e gerando ataques, gerando problemas muito maiores do que você pode imaginar. Aqui ele explica como um RDoS pode ser explorado por atacantes. Tem o CIA, né, a tríade CIA, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, né, que seria availability aqui, e o RDoS ele ataca justamente o conceito de disponibilidade. Os atacantes fazem isso dando para sua aplicação algum input malicioso, algum string malicioso. Além de um problema no Cloudflare, que a gente vai abordar hoje, também deu problema no Stack Overflow. Para você ver, realmente não é todo mundo que manja, que entende das reais consequências de você ter um regex mal feito. Às vezes a gente não para pensar nisso. E é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né? Eu acho que é uma discussão importante. Eu também nunca tinha ouvido falar. Foi estudando, renovando alguns conceitos ali da parte de segurança que eu me deparei com esse problema. Isso faz toda a diferença, né? E aí a gente entra no nosso querido artigo do Cloudflare, que documentou muito bem. Grande parte da internet ficou fora do ar por 27 minutos. Hoje a gente vai avaliar e tentar entender de fato o que aconteceu com a Cloudflare. Aqui o nosso John Graham,
E ele dá mais detalhes sobre o que aconteceu em 2 de julho de 2019. Nunca pergunte a uma mulher a sua idade, nunca pergunte a um homem o seu salário e nunca pergunte a um funcionário do Cloudflare o que aconteceu dia 2 de julho de 2019, porque a parada foi tensa. Esse artigo foi postado dia 12 de julho 12 de julho de 2019, então ele começa falando que quase 9 anos atrás, então ele está falando ali da época mais ou menos de 2010. A Cloudflare era uma empresa muito pequena, ele era um cliente, não um funcionário. A Cloudflare tinha sido fundada ali, tinha sido aberta ao público um mês antes, e um dia ela alertou que o site deles não estava funcionando, o DNS dele não estava funcionando, porque a Cloudflare tinha feito o deploy de algumas alterações ali, utilizando os protocol buffers. Não é o foco desse vídeo, mas essa explicação aqui não é o foco do vídeo, mas eles tinham acabado de implementar e isso quebrou o DNS do nosso querido amigo aí. Ele escreveu para o Matthew Prince, que era um funcionário ali, com um e-mail com o título "Cadê meu DNS?" E ele respondeu, fez todo o esquema, eu vou deixar esse artigo aqui na descrição e você vai poder ver com mais detalhes aqui algumas outras informações, mas vamos para o que interessa por enquanto. No dia 2 de julho, nós deployamos uma nova regra no nosso WAF, que causaram ali uma exaustão das CPUs, Aumentou muito o nível de processamento e fez com que topasse a utilização delas em todas as CPUs, todos os núcleos que lidavam com HTTP e HTTPS, tráfego HTTP e tráfego HTTPS. Nós estamos melhorando constantemente as regras de WAF, justamente porque a Cloudflare tem muito essa veia de segurança, de se proteger contra vulnerabilidade. Até mencionam aqui, eles têm uma pipeline muito rápida de alteração e de implementação de novas melhorias no WAF deles, e inclusive conseguiram se proteger de uma vulnerabilidade no SharePoint. Então, essa possibilidade de implementar novas regras, implementar regras rapidamente, é importante e faz parte do business, faz parte do produto Cloudflare. Mas, infelizmente, na última terça-feira, lá em 2019, havia um regex, havia uma expressão, um regular expression, que utilizava o backtrack. O que significa backtrack? E a gente vai entrar no aspecto um pouco mais técnico, pode chegar no processo de exaurir a sua CPU, os seus processadores, porque o backtrack, ele nada mais é do que você testar combinações. E quando você tem um teste de combinações muito alto, irmão, se você precisar processar um input que é malicioso, talvez uma string muito, muito longa, pode dar ruim. E foi isso que aconteceu. Isso daqui derrubou o núcleo da Cloudflare de proxy, CDN, e a própria funcionalidade de WAF. Olha o impacto que um regex mal estruturado conseguiu fazer na Cloudflare, que é uma das líderes de mercado. E olha só o que aconteceu aqui. Temos esse gráfico aqui para mostrar o nível de utilização das CPUs. Então, ele subiu muito rápido, topou e depois caiu, porque derrubou os serviços de utilização de CPU. E isso resultou no nosso 502, erro 502, bad gateway, que significa basicamente aqui insuficiência de CPU para processar as requests. Então, o tráfego HTTP, HTTPS não conseguia chegar no servidor. Não tinha processamento, vamos dizer, sobrando para lidar com novas requests. Então, nós sabemos o quanto isso impacta os nossos clientes, nós estamos envergonhados de que isso tenha acontecido. Isso também teve um impacto muito negativo nas próprias operações do Cloudflare. E aí eles até comentam aqui que eles não tinham tido um problema de indisponibilidade global por 6 anos, Então, assim, realmente havia uma estabilidade muito grande dentro da Cloudflare. Existe até hoje, tanto que eles são líderes de mercado, mas chegou esse ponto que quebrou essa sequência de anos em que eles estavam sem nenhum tipo de indisponibilidade global. Como tudo voltado para a segurança não é uma coisa só que causa tudo isso, a gente sabe, mas o regex foi algo que impactou para que isso tivesse acontecido. Eles até colocam a expressão, a regex, que de fato causou isso. E aí, como eu comentei antes, foi a expressão que causou o excesso de backtracking. Aqui ele lista os eventos, ele lista ali, ele mostra a linha do tempo. Às 13h42, um engenheiro trabalhando no firewall, no time de firewall, fez uma alteração pequena ali nas regras de XSS, o cross-site scripting aqui, criou um ticket de mudança, um ticket de alteração. 3 minutos depois, houve uma
uma indicação aqui de problema com o WAF. Se você não sabe, o WAF é Web Application Firewall. E aí isso era um teste sintético, só para checar a funcionalidade do WAF, para garantir que está tudo funcionando corretamente. Isso foi rapidamente seguido por páginas indicando outros testes end-to-end e vários serviços da Cloudflare falhando, indicando também essa exaustão de CPUs, de processadores. Alguns desses alertas chamaram minha atenção, e aí ele saiu das reuniões. Nossa, deve ter sido muito tenso, cara, deve ter sido uma loucura. E isso aqui é importante para a gente lembrar da nossa responsabilidade. A gente pode pensar em 27 minutos com o Cloudflare fora do ar, mas pode ser 27 minutos que impactam a operação de um hospital, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Tem muita responsabilidade envolvida e é por isso que eu sempre falo que a gente tem que ser profissional, a gente tem que trabalhar e atuar como profissionais. É claro que não é a mesma coisa que um médico fazendo uma cirurgia, é lógico, mas não é por isso que a gente vai fazer o nosso trabalho de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que foi o caso aqui. Com certeza essa galera que trabalha no Cloudflare é extremamente capacitada, extremamente inteligente, mas erros acontecem e você precisa lidar com esses erros o mais rápido possível. Você vê que mesmo com uma estrutura extremamente organizada e robusta, como a Cloudflare tem, ainda assim esse tipo de problema pode vir a acontecer. Debugar com o restante do time, e aí os primeiros momentos ali foi tentando entender, especulando o que foi esse novo ataque. Porque eles nunca tinham visto isso antes, né? Deve ter sido bastante tenso. Eles tiveram vários outros alertas, isso distribuídos ao redor do mundo. E esse padrão de alertas aí indicaram que, irmão, é um P0, é prioridade máxima para tudo, vamos entender o que está acontecendo. E aí, olha a loucura, né? Um time de Londres ali estava lá no evento principal, né? Ouvindo ali para uma reunião interna ali sobre tecnologia, e isso foi interrompido. Esse não era um problema normal que o time podia lidar sozinho. Olha que doideira, velho. Começou o problema ali às 1h42. Às 14 horas, o AF foi identificado como o causador ali do problema. E aí um ataque mesmo, né? Um ataque ali de DDoS, alguém de fato, algum grupo de pessoas, enfim, tentando atacar, foi descartado, né? Essa possibilidade foi descartada. O time de performance pegou ali os dados de CPU ao vivo e mostrou que o AF era responsável. Outro time confirmou, outro time viu os logs, indicando que o AF estava com problemas. Às 2h02, o time inteiro olhou para mim quando foi necessário utilizar uma feature de Global Terminate, que é um mecanismo ali do Cloudflare para desabilitar um único componente no mundo inteiro. Pura, velho. Imagina isso, mano. Mas chegar até o WAF Termination aí era outra história. Algumas outras coisas entraram no caminho. Nós utilizamos os nossos próprios produtos no acesso de serviço. Eles não podiam autenticar os controles internos. Eles não conseguiam chegar nem no Gira e nem no sistema de build deles. Para chegar neles, nós teríamos que fazer um bypass no mecanismo que não é muito usado. Eventualmente, um dos membros executou, né, o WAF Termination e depois disso o tráfego voltou ao normal. Depois nós mudamos aqui para restaurar a funcionalidade do AF. E aí, às 2h52, estavam 100% satisfeitos ali de que o problema realmente foi resolvido e tudo mais, beleza. Depois ele acaba entrando em alguns outros aspectos do AF e o que aconteceu. Vou deixar esse artigo aí na descrição, mas agora eu queria entrar de fato no RDoS para a gente ver um exemplo disso funcionando na prática, para que fique de lição aí, né, para que a gente consiga discutir. E eu criei aqui esse pequeno programinha em JavaScript, né, usando o Node ali como nosso querido runtime. E basicamente, essa função aqui serve só para contar caracteres. Esse programa ele deve apenas testar uma string que contém apenas a letra A no final da linha, né? Então aqui ele usa o input aqui do atacante, né? Você vê que ele vai repetir o A 2 elevado a alguma potência vezes e vai basicamente ter o regex aqui para validar isso. Tem também um contador de tempo aqui só para ver de fato quanto tempo leva e alguns logs. Node index aqui. Eu vou começar com um input bem tranquilo, 4. Beleza. Esse padrão aqui que não está comentado, ele é o padrão normal, o padrão safe. E esse daqui é um padrão que não é tão safe assim. Ele aqui já é mais malicioso. Porque se você sabe um pouco de regex, você vai entender que essa expressão aqui,
apesar dela ser muito parecida com a outra, ela tem condições aninhadas, ela tem expressões aninhadas. O que significa isso? Significa que tem backtracking. Ele vai testar várias combinações diferentes, de maneira bem simples. Quanto maior o input, maior a quantidade de combinações. Quanto maior a quantidade de combinações, mais processamento vai ser necessário para você executar uma função como essa, para você checar um padrão como esse. Vamos fazer a comparação aqui dos dois. Deixa eu descomentar esse cara e vamos executar novamente aqui para que você visualize o problema. Eu estou usando só 4, tá? 4 é o argumento que eu passo aqui para ser o expoente dessa expressão. Então, executei. Beleza. Enquanto o padrão seguro foi 0,06 milissegundos, o padrão malicioso já foi 4,61 milissegundos. É pouco tempo, mas é uma diferença considerável de um para o outro. Agora, vamos adicionar só um. Eu vou botar só 5 para ser o expoente. Não está travado. Sim, ele está executando. Eu vou deixar essa parte do vídeo acelerada, provavelmente, porque essa execução ela demora. E olha que eu só adicionei 1 ao expoente. Eu não aumentei mais do que isso. Vamos aguardar. Finalizado, e olha só essa diferença. O padrão malicioso, ele demorou 57 mil milissegundos, ou seja, quase um minuto rodando. Isso só para 5, para um expoente aqui de 5. Então, cara, perceba como um padrão muito simples de regex, é um padrão dos mais simples. Você viu que o regex ali para testar URL, e-mail, ele pode ser bem mais extenso, mas você ter um padrão como esse já pode causar um problema gigantesco. Como é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa. Se eu comentar esse cara aqui, só para que a gente consiga validar a escalabilidade do outro padrão de regex, que faz a mesma coisa. Eu vou executar ele com 5 e ele permanece com 0,04 milissegundos. Dessa vez você vê que foi instantâneo. Agora, eu vou ser mais ousado, vou colocar 50. Eu vou aumentar o expoente em 10 vezes. Ele ainda consegue me dar em 299 milissegundos. Isso não é 2 segundos. Não é 299 segundos. É 299 milissegundos. Nem deu um segundo ainda. Agora vamos tentar com 500. Eu vou aumentar 10 vezes novamente. 288 milissegundos. Porque agora ele não depende da quantidade de caracteres. Ele não está testando com backtracking. Ele não está fazendo um processo de combinação dos dados. Agora ele está testando de uma maneira muito mais direta, sem alinhar as condições para ele fazer esses testes. E eu posso continuar aumentando, ele tem uma escalabilidade muito boa, muito decente. É basicamente isso. Era sobre isso que eu queria falar hoje. O fato é, o regex é uma arma poderosíssima, muito útil, muito boa, muito bem documentada, com bastante suporte. Todas as linguagens têm algum tipo de regex, tem alguma forma de você utilizar expressões regulares, porque é um mecanismo que ajuda muito dentro da área da programação, mas a gente tem que saber usar. Como qualquer ferramenta, a gente tem que saber usar e utilizar da melhor forma possível. Você já passou por um problema como esse? Você já teve problemas com regex? Já precisou usar em algum caso? Peço que você deixe nos comentários. Eu peço que você avalie o vídeo se você gostou, se você queria ver alguma outra coisa, queria discutir algum outro ponto. O espaço de comentários está aberto aí justamente para isso. Eu peço que você se inscreva no canal, a gente está no rumo aí a 900 inscritos. E se você se inscrever, vai ajudar demais. Eu te agradeço muito por estar aqui até agora. Para você que não sabe, meu nome é Juan, eu sou desenvolvedor brasileiro, mas recentemente me mudei para Portugal e eu estou trazendo esse tipo de conteúdo toda semana, pelo menos tentando trazer. Tem muito conteúdo aí das outras semanas. Peço que você também acompanhe o canal com os vídeos mais antigos. A gente já discutiu muita coisa legal e tem sido muito bacana também compartilhar esse conhecimento, discutir e trazer novas ideias aqui. Sempre tem comentários legais por aí. Muito obrigado e até a próxima.